Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Hoje nós vamos falar sobre a jornada da Simone e o título é O Jardim Subterrâneo da Alma. Como essas nossas sombras nos preparam para esse sagrado feminino. Então, o sonho de Simone, ela me descreveu, né, que ela não acha que tem nada a ver com o cachorro monstro, que foi uma imagem que ela viu na meditação das sombras. Mas ela sonhou que ela estava como vendedora de uma loja e que pessoas estavam ensinando. E eram sobre óculos de graus. Como fazer para entender sobre o grau, algo bem difícil. E depois ela estava numa reunião com muitas mulheres, uma roda como se fosse ensinar algo, também relacionado a vendas. E sonhou que estava na casa de uma conhecida que é taróloga. E nessa casa, né, em volta tinha um mato muito grande e tinha um touro no pátio bravo, preso com outro animal que ela não se lembra. Elas estavam dentro da casa, bagunçaram tudo e depois elas arrumaram. E ela falou: que sonhos maluco, mas a venda tem relação com o projeto que ela está realizando na vida dela, que ela está aprendendo, está começando, inicializando uma loja virtual para ela trabalhar. Então, esses sonhos da Simone, à luz de um contexto atual que ela está, de montar uma loja e das imagens que esse inconsciente já trouxe anteriormente, como o cachorro aterrorizante, os sonhos que trazem símbolos ricos que dialogam com desafios potenciais, insights sobre essa jornada pessoal dela. Então, aqui a gente vai começar a interpretar e desvendar um pouquinho de como esse inconsciente está dando sinais, está apontando um caminho norte para ela. Primeiro no sonho, né, como vendedora. Então aqui nós temos elementos chaves. Então ela aprender sobre graus de lentes, quer dizer, é a dificuldade em aprender algo técnico. Os óculos como objeto central, eles simbolizam clareza, foco e a necessidade de enxergar novos caminhos. Então, como que isso está simbolizando como um desafio do novo? Esse sonho está refletindo uma insegurança em relação a um novo projeto, que é essa loja virtual que ela está desenvolvendo. E que ela está entrando num terreno desconhecido, algo bem difícil, porque ela é uma nutricionista. Então, graus de lente como metáfora, assim como os óculos ajustam a visão, ela está num processo de ajustar a própria percepção sobre o potencial dela. Então, como eu faço para entender meu papel nisso? E aí a gente faz o link com aquele cachorro monstruoso que foi que ela viu no processo da meditação guiada com a sombra, que está aqui, né, no canal. Vocês quiserem, vocês vão lá e assistam esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Ambos são símbolos que apontam para o medo de não ser capaz de dominar algo complexo. Então, o cachorro, ele gera autocrítica, e aqui é uma dificuldade técnica, que é a resistência prática dela mesma. Então, o que esse inconsciente quer trazer para a gente? Que ela está aprendendo a enxergar o próprio valor. A dificuldade não está nos graus das lentes, mas em acreditar que ela pode dominar o que parece complexo. Tá? Aí numa outra parte do sonho, a reunião de rodada com mulheres. Círculo de mulheres ensinando vendas, comunidade, troca de saberes femininos. Então, ensinar algo relacionado a vendas, que é uma habilidade a ser desenvolvida e compartilhada. Desculpe. Então, esse arquétipo da roda, do círculo, ele representa o que para nós? A totalidade, colaboração e a ciclicidade. Então, sugere que a Simone aqui precisa, ou ela já está dentro desse processo, que eu acredito muito nisso, buscando apoio coletivo de outras mulheres empreendedoras. Ela já está no nosso grupo do Caminho é Carmim e ela também deve estar buscando mais conhecimentos técnicos em relação ao projeto pessoal na vida profissional dela. Então, as vendas como símbolo de conexão aqui, gente, não se trata apenas de vender produtos, mas de comunicar um valor
e criar relacionamentos. Isso é essencial para uma loja virtual. Então, esse inconsciente está indicando o quê? Que ela não está sozinha, que há uma sabedoria coletiva e há muito apoio disponível em redes de empreendedorismo feminino, em mentorias. Isso é uma coisa que ela vai buscar além do caminho é Carmin, que aqui a gente trata dessa integração de opostos, da energia yin e yang, da totalidade, dessa jornada do feminino. Aí essa casa que ela sonhou também da taróloga, o touro bravo e a bagunça. Então essa casa, a casa com uma psique da gente, né, e de uma taróloga, então tá ligada à intuição, autoconhecimento e mistério. O feminino é mistério, gente. Uma taróloga é mistério. O touro bravo preso no mato é uma força bruta, é uma energia masculina não domada. A bagunça que elas arrumam é um é um caos criativo, né? Aquela bagunça na mente dessa criação, dessa energia, né? Seguido de uma organização, depois elas arrumam. Então essa taróloga e a casa no mato, esse mato simboliza o inconsciente fértil, mas selvagem. Então essa taróloga, que é uma figura que lê símbolos, indica que ela tem recursos intuitivos para guiar o negócio dela. Ela tem isso dentro dela, mas ela precisa confiar neles. Ela precisa ter isso. O touro é essa ação yang, é a força, mas ele está bravo, está preso. Então sugere que é uma energia assertiva que está contida ali dentro dela, por medo de assumir riscos e de conflitos no trabalho. E principalmente porque quem é o expert lá do e-commerce, o marido dela, ele trabalha com isso. Então, ele está desenvolvendo essa parte que é uma parte que ela não domina. Mas, então, ela teme um pouco que tenha conflitos, mas isso não vai acontecer, porque ele tem uma expertise e ela vai trabalhar com outra coisa. E é até mais fácil, né? Porque já está em casa, foi o que eu falei para ela tem que delegar e confiar. E essa bagunçar e arrumar reflete esse processo de montar a loja. É natural que haja caos no começo, até numa loja presencial, tudo que a gente vai fazer, a gente está experimentando, a gente vai experimentar, vai ter erros. Então ela tem essa capacidade de organizar, ela arrumou aquilo no sonho. E vamos linkar com o cachorro monstruoso, que ali estava a sombra. Então, ambos os animais, o cachorro e o touro, que vieram aqui nos sonhos, representam medos ligados à força interna. Então, o cachorro é como se fosse a autocrítica, ele estava ali no portal dela, bem na porta, quando ela fez a meditação, né? Que a gente estava trabalhando sombras e resistência. Então, essa autocrítica é a própria resistência dela. E o touro é a energia da ação, que precisa ser canalizada e não temida. Eu tenho que trazer essa força do touro, essa força taurina, até esse arquétipo do signo de touro. Então, essa mensagem consciente é que essa força que está dentro dela está pronta para ser liberta, mas exige a coragem dela lidar com o selvagem dentro, o selvagem íntimo, esse selvagem feminino, essa mulher selvagem. Então, a bagunça faz parte de todo o processo. O que eu posso falar? Organize-se e não perca a ousadia. Então essa relação, vamos olhar a relação, essa relação da loja virtual com o trabalho, né, do marido, que ele é um expert nisso. Então esse medo de dependência. Então como o marido dela já trabalha com isso, esse sonho está revelando um receio dela ser comparada ou de não ter uma certa autonomia. Será que eu consigo fazer isso por mim mesma? Que isso vem das crenças que nós trabalhamos, relação com a mãe, todo esse processo já no nosso caminho a caminho, fizemos constelações familiares com todas as participantes que quiseram fazer, e foi um trabalho muito bonito. Então, essa necessidade de individualidade. Então, a loja virtual é dela, são sonhos dela. E isso gerem o quê? O que estão mostrando? Um sonho na vida real com um sonho quando ela dorme, que ela é hora dela integrar toda essa força da intuição da taróloga, com a força do touro, a clareza do óculos, o quê? Para criar algo único. Vocês estão vendo a trindade aí? Mesmo que o caminho tenha desafios. Então,
O que que esse inconsciente está querendo nos mostrar? Que ela está passando, que a Simone aí já entra o caminho a caminho, que ela está num rito de passagem. Da aprendiz no sonho da vendedora iniciante para uma líder, para uma mulher que ensina em círculo. Do caos para a ordem, que é a bagunça do sonho com essa loja estruturada. Então, a integração de forças opostas. O yin é a intuição, a colaboração, representado por essa taróloga e o círculo de mulheres. E yang é a ação, a assertividade, que está representada aqui pelo touro e pela necessidade de dominar técnicas, que foram aquelas técnicas dos graus, né? Então, qual é a mensagem para ela? É superar a autossabotagem. Simone supere a autossabotagem. Então, esse touro bravo e esse cachorro monstruoso são guardiões que estão testando a coragem dela. Eles só serão aliados, só vão estar aqui um do lado dela, o outro também, quando ela enfrentar esse problema com a autoconfiança. Então, aqui a gente vai dar continuidade nos trabalhos que elas vão fazendo com a imaginação, com os sonhos, mas qual que é a chave aqui para ela? Que os sonhos dela estão revelando que essa loja virtual não é só um negócio, é um espelho do próprio crescimento interior dela. Então, esse touro bravo, a taróloga, essas mulheres sábias estão dentro dela. É hora dela libertar essa força que nem sabia que tinha. Então, essa jornada exige equilibrar técnica, yang, intuição yin, mas esses símbolos mostram que ela tem todos esses recursos internos para criar algo significativo. E depois nós continuamos, né? Fizemos o exercício, elas trouxeram os sonhos e eu fiz o exercício com a imaginação sem contar a interpretação dos sonhos, para elas deixarem a consciência e esse inconsciente estarem em ponte, interligados e agirem, né, sem nenhum tipo de manipulação. E ela viu que ela viu uma porta, né? Ela abriu a porta, estava do lado esquerdo e ela só viu um ponto negro. E ela ofereceu uma luz. E esse ponto negro ficou em silêncio, ela ofereceu uma lanterna. E depois, no exercício do jardim subterrâneo, ela, no espelho d'água, né, o que ela viu refletido, ela viu todas nós, inclusive até eu estava ali no reflexo que ela viu e se sentiu muito bem acolhida. Então, essa cena do jardim subterrâneo, ela trouxe que um segredo crucial, o processo de autoconhecimento não é solitário. Então, quando a Simone viu o nosso grupo refletido na água, no espelho d'água, o inconsciente dela mostrou o quê? Que curar as sombras exige comunidade, exige de nós mulheres sororidade, exige o coletivo. Então, assim como um touro preso precisar de coragem e o cachorro monstruoso pede diálogo, esse ponto negro no corredor só se dissolve quando compartilhamos a lanterna. Então, essa jornada do feminino, em junho, que a gente vai ter, não vai ser apenas como que eu posso falar? Sobre o que há dentro de cada uma de nós, mas vai ser sobre como todas as nossas histórias se entrelaçam como uma grande teia para criar um novo mito coletivo. Então, aqui a jornada dela revelou que uma dança de luz e sombra. Eu vou trazer a interpretação. Vamos colocar aqui. Ela viu esse corredor, ela entrou em imaginação ativa, continuou o sonho. Ela viu um grande corredor com um grande balcão repleto de óculos, né? Então, esse corredor representa o quê? O corredor. Isso é meio que simbólico para todo mundo, é uma jornada interior, um caminho que exige o quê? Persistência e coragem. Os óculos, a busca por clareza, novamente, a necessidade de enxergar padrões, medos e verdades ocultas. Então, vamos linkar com o sonho. Então, reforça o quê? Que a Simone está aprendendo a ajustar essa percepção sobre si mesma, sabe? Essa vontade de realizar os seus projetos. E antes de mergulhar nas sombras, é preciso escolher o que? As lentes certas. Como você quer ver a si mesma e esse mundo exterior? E essa porta, ela entrou na porta esquerda, abriu e viu um ponto negro. Então, essa porta esquerda revela o quê? Que ela vê esse ponto e na hora ela
oferece uma lanterna como um presente para iluminar, né, essa sombra silenciosa. Então essa porta esquerda ela está trazendo o quê? Esse lado do feminino, da intuição, do inconsciente. O ponto negro é como se fosse uma sombra primordial que habita todas nós, é os medos arraigados, todo o vazio não explorado e todo o nosso potencial adormecido. A lanterna e o silêncio é oferecer luz à sombra, é um ato de coragem. Mas o silêncio desse ponto sugere o quê? Que essa parte ainda não está pronta para se revelar. Que aqui paciência é necessário. Então a gente vai continuar o nosso trabalho com o caminho e isso tudo vai se desenrolar mais para frente. Então é um passo de cada vez. Ela tem que vencer uma coisa por vez. Então algumas sombras elas só se entregam quando respeitamos o seu tempo. Tudo tem um tempo. Então essa lanterna ela não está forçando, ela está convidando. Então só aí ela já teve uma coragem imensa. E o jardim subterrâneo, né, o que ela viu, essa imagem que ela nos viu ali, né, esse jardim com esse espelho, que refletiu a todas nós. Então está incluindo o quê? Harmonia. Então esse jardim subterrâneo é o arquétipo do útero da terra, ligado ao feminino sagrado, à fertilidade, à regeneração. E esse espelho d'água refletindo o que? A psique coletiva, essa conexão entre o pessoal dela e o nosso grupo. E ela se sentiu acolhida. Então isso nos mostra, esse inconsciente me traz a certeza que a cura das sombras exige comunidade, coletividade, união, tá? Então é isso, é esse propósito. Eu dou o que eu tenho, que eu tenho para dar para elas, essa sabedoria, tudo que eu estudei, toda a experiência, então eu estou doando e elas estão me doando o quê? Isso, imagens, símbolos, respostas dentro dessa ligação, dessa conexão coletiva. Então aqui é que uma cura não é só dela, não é só minha, não é só sua, é um rio que banha todos que ousam que mergulhar nele. Esse jardim subterrâneo é o lugar onde as sementes do feminino renascem. Então esses símbolos estão preparando a Simone e o nosso grupo para o quê? Para uma exploração profunda do sagrado feminino que nós vamos adentrar em junho. Então esse corredor se tornará uma metáfora do útero, o espaço da gestação de novos ciclos. Essa lanterna será usada como se fosse rituais de invocação dessa luz interior, mesmo nas sombras mais densas, como eu falei, na sombra primordial. Esse jardim inspirará práticas de curas em círculo, honrando a sabedoria coletiva. Então, é um chamado para a gente, para o nosso grupo e para você. E se junho vai ser esse mês em que as suas sombras se tornam sementes. Tanto dela, quanto as minhas, quanto a do grupo, e quanto a sua que está aqui ouvindo esse vídeo agora. Então, essa jornada do feminino não é sobre eliminar ponto negro, mas é sobre plantá-lo na terra úmida do jardim subterrâneo que habita cada uma de nós, no nosso útero, no nosso ventre, é aquilo visceral, é honrar, é regar com histórias, com ritos, com irmandade, o que irá nascer dessa escuridão fértil. Então aqui fica esse convite, eu deixo aqui esse convite para todas vocês que querem adentrar nessa jornada, que querem olhar para isso tudo com outros olhos. Então é como se a gente, aqui dentro dessa conexão, né, que a gente está criando nesse canal com as pessoas que estão vindo aqui aos pouquinhos, então está simbolizando uma união, uma, como se diz, somos várias lanternas. Consegui trazer, somos várias lanternas nesse jardim.
Então, nós vamos em junho desvendar juntas como esse feminino, como as nossas sombras, as luzes, os nossos ciclos podem reescrever histórias de medo em narrativas de poder, mas atenção, não é uma jornada sobre ser forte, não é esse poder de empoderamento que falam aí, é sobre ser inteira. E se você quer caminhar conosco, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todas as mulheres que você quer que estejam também nessa jornada, que querem aprender, que querem aqui, como exemplo das meninas, somos pessoas comuns, gente. E com vida diária, com filhos, com casamento, com trabalho, com casa para cuidar, mas que a gente se propôs a fazer esse aprendizado em conjunto, em unir forças. Então, venha você também para esse jardim, venha ser uma lanterna, você é muito bem-vinda aqui. Tragam pessoas, coloque nos comentários. É como se a gente estivesse formando uma grande conexão. Então, trazer todas essas necessidades, tragam assuntos, tragam coisas que querem ouvir, que a gente possa trabalhar, tragam seus sonhos, que aqui a gente vai, eu vou tentar olhar, analisar alguns sonhos importantes que eu veja que fazem conexão com todo esse trabalho e vou trazer vídeos também falando. Deixe seu nome, vou falar e você vai saber que aquela interpretação, aquela análise está relacionada com você. Traga seus sonhos, traga as emoções, o que aquilo te traz, o que aquilo representa para você. Escreva nos comentários, que aí eu vou estar acompanhando, anotando e aquilo que a minha intuição dizer, isso faz link, isso vai ser importante, traga essa história, eu vou trazer essa história aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.